Importância da questão racial na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira, explicando de que modo o racismo funcionou e segue funcionando como motor e elemento organizador da desigualdade no Brasil. Assim é a obra A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, do economista e escritor brasiliense Mário Teodoro, livro que vai ser lançado nesta quarta-feira, às 16h, na Faculdade de Economia da UFBA. Sobre o livro, sobre o tema, a gente conversa com o próprio autor da obra, o economista e escritor Mário Teodoro, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Tudo bom, Mário? Obrigado, bom dia para você. Bom dia aos ouvintes também da rádio. Prazer, satisfação estar aqui com vocês. O que o público, o que o leitor vai descobrir nesse seu novo filho, né? Esse livro agora, A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, Mário? Eu acho que eu descobri, talvez não seja a palavra, porque tá na frente dele, talvez desvendar alguma coisa que está bem próxima, que é a evidência de que a desigualdade no Brasil tem cor. A desigualdade no Brasil ela é muito influenciada pela questão racial. E a falta de oportunidade para as comunidades negras, principalmente, indígenas também, fazem com que nós não tenhamos hoje no Brasil grande parte de nossa elite intelectual e econômica de outra cor que não a cor branca. Então, por exemplo, nós vamos ver quantos generais nós temos, quantos bispos nós temos, e é muito pouco a participação da população negra e indígena. E isso mostra que existem portas que se fecham para uns e não se fecham para outros. E essas portas que se fecham, elas moldam uma sociedade muito mais discricionária, muito mais desigual do que deveria ou poderia. Você provoca uma reflexão sobre esse cenário de desigualdade no Brasil, levando em conta o fator do racismo, e oferece alguma proposta também para que essa desigualdade diminua? Bom, a proposta é incorporar a questão racial nos estudos de desigualdade. Nós temos vários estudos de desigualdade e autores famosos que trabalham a questão da desigualdade no âmbito econômico, mas com explicações que me parecem um pouco ainda naive com relação ao Brasil. Porque os 5% ganham mais, os 50% menos pobres ganham igual a 1%. Mas por que isso? Por que acontece isso, né? No caso do Brasil, incorporar a questão racial na explicação e na análise da desigualdade é uma coisa que não foi feita ainda. E me parece óbvio que, pelo perfil do país, é fundamental entender que a desigualdade ela tem um papel crucial. Mas explique um pouco mais, Mário. Até agora não foi feita, não é, essa incorporação que você fala da questão racial na desigualdade social do Brasil. O que ficou faltando? Veja bem, porque grande parte da nossa teoria, principalmente na economia, ela vem de fora, né? Assim, os modelos econômicos, os estudos econômicos vêm de fora e de uma realidade que não é exatamente a nossa. Então, nós temos estudos econômicos sobre desigualdade que levam em consideração uma série de coisas, como, por exemplo, o grau de instrução, etc, etc. Mas não leva em conta o caso que no Brasil é fundamental, que é a questão racial, que fecha muitas portas do mercado de trabalho. Então, ao não considerar a questão racial, a gente está deixando um buraco aberto aí para a explicação, pelo menos, do caso brasileiro. Que é um pouco o que o livro vem fazer. O livro vem tentar trazer à tona a ideia de que, para entender o Brasil, para entender a desigualdade no Brasil, nós temos que levar em consideração a questão do racismo histórica, que está aí desde a época que os escravizados começaram a pisar o solo brasileiro. Mário, a ideia, por exemplo, e muita gente bem intencionada até embarca nessa coisa da defesa da meritocracia. A afirmação tão forte do mérito como caminho, etc., como a recompensa, ela é um sintoma, né, dessa visão do ponto de vista da branquitude mesmo sobre... Sim. É uma certa negação da desigualdade, que a desigualdade tem cor. É uma visão defensiva, não é? É uma visão dos grupos que estão entendendo que, com algumas políticas que estão sendo colocadas agora, como cotas, por exemplo, os espaços de ação e de poder começam a se reduzir
ainda que sejam imensos, né? E a meritocracia chega a ser engraçado, porque a gente vê que não funciona no Brasil. No Brasil, a coisa da meritocracia funciona residualmente. Tanto que nós temos uma sociedade, eu falo no livro disso, que uma das grandes características da sociedade brasileira é uma sociedade medíocre, no sentido de que ela não chega a metade do que ela poderia ser, como um país com 200 milhões de habitantes, com uma economia pujante, com recursos naturais pujantes, e a gente não consegue ultrapassar aquela coluna do meio, ficar ali no meio. Por quê? Porque o próprio projeto de país das elites não passa pelo crescimento ou pelo desenvolvimento, e sim pela manutenção desses espaços. Dos seus privilégios. Exatamente. E a meritocracia, nesse caso, é um privilégio, porque, na verdade, ela não conta com pontos de partida iguais. Isso seria uma coisa contraditória também, porque assim, a defesa de um privilégio, mas ao mesmo tempo, pelo que você está dizendo, e sob a lógica do pensamento de um economista, eu estou entendendo então que você está dizendo que a gente podia ter um resultado econômico, vamos dizer, uma economia muito mais pujante. Sem dúvida, eu não tenho se não fôssemos tão racistas. Não tenho a menor dúvida disso. Por exemplo, o Brasil é o único país que... A própria elite branca ganharia mais dinheiro. Sem dúvida, mas o problema é que teria que conviver igualmente com pessoas que talvez ela ache que não seja razoável a convivência. Melhor deixar na favela, vamos colocar assim. O Brasil é o único país que cresceu gerando pobreza. De 1900 a 1980, o país que mais cresceu no mundo foi o Brasil. Não foram os Estados Unidos, não foram os países da Europa, não foi o Japão. De 1900 a 1980, o maior crescimento verificado foi do Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil, tendo o maior crescimento, estava entre os países que mais geraram pobreza. Ou seja, ele consegue a jabuticaba de crescer gerando pobreza. Por quê? Por causa desses mecanismos discricionários e que estão aí, que colocam empecilho para que uma parte da população que almeja melhorar saia, né? E aí durante muito tempo, né, tem aquele papo, não, primeiro o bolo tem que crescer, depois ele divide, né? E agora você tem, depois da Constituinte, que você teve um sistema de educação, um sistema de saúde reformulados para serem universais, a grande resistência é isso, né? Quer dizer, as primeiras emendas na Constituição já foram para reduzir o tamanho do SUS, diminuir a questão da educação para todos, enfim, sucateando a educação pública, sucateando a saúde, você tem dois vetores aí de incremento da desigualdade. Agora, no teu livro e nas suas pesquisas, você vislumbra uma possibilidade de saída ou até já uma indicação prática de resultado efetivo dessas políticas afirmativas, por exemplo, a política de cotas? A política de cotas ela foi fundamental, tem sido fundamental, e agora, nessa nova versão, espero que o presidente Lula sancione, que é da política de cotas sem prazo, né? Enquanto como política permanente. Como uma política permanente, eu acho que é fundamental. Hoje as universidades são diferentes do que eram. Na minha época, por exemplo, eu sou dos anos 70, e que eu, como negro, na minha universidade, a gente juntava todo mundo na universidade, tudo era 10 pessoas no máximo. Isso era menos de 2%, né? Quando eu comecei a acompanhar esse debate, era 2%. Exatamente. Né? Então, Qual foi a fonte que você teve para escrever esse livro, Mário? Bom, primeira experiência de vida, né? Uma experiência de vida de 40 anos de serviço público, de economia, e como professor também. Mas também a percepção de saindo do país, quando você volta para o Brasil, depois que você sai, você tem um choque, aquele choque do rever alguma coisa com outros olhos. E a gente vê que é uma sociedade extremamente desigual, extremamente hierarquizada e extremamente violenta. Assim, nós resolvemos uma parte da nossos problemas, que seriam na área política, por exemplo, são resolvidos na área da violência. Vou dar um exemplo para vocês. A reforma agrária em qualquer país do mundo foi resolvida no âmbito político. No nosso caso, como as elites elas têm um problema sério de abrir mão de alguns privilégios, a reforma agrária é um caso de polícia. E todo mundo que levanta a bandeira pela reforma agrária é visto como alguém, enfim, ou comunista ou alguma coisa do gênero. Terrorista. Exatamente. Quando a gente sabe que em qualquer país do mundo, todo país que resolveu seu problema social resolveu também via reforma agrária. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Mário. Sim, meu caro, claro. A gente está falando do seu livro, que destaca a questão, digamos, a influência, não é, da questão racial na desigualdade social do Brasil. Uhum. Você acredita que a transformação dessa nossa realidade
pode partir exatamente do segmento mais afetado pela desigualdade, que é a população negra? Deve partir. Eu não acredito em nenhuma transformação que não passe e que não tenha como protagonista aqueles que sofrem na pele essa desigualdade. Então, o que eu falo é que ainda vai demorar um pouco, mas nós já temos um nível de organização do movimento negro que faz com que ele consiga já aparecer como um ator político, ainda pequeno, ainda menor, mas um ator político. E a própria esquerda vai ter que beber nessa fonte, porque a própria esquerda muita gente acredita ainda no mito da democracia racial, muita gente ainda acredita que o Brasil não tem problema racial, que isso é mimimi, etc, etc. Quando a gente que sofre na pele isso, sabe muito bem que nós, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais sobreviveram nesse país. E nós estamos aqui justamente para essa sobrevivência, para essa luta. E a próxima passo da luta é justamente a luta por uma transformação de uma sociedade que é racista e que tem que deixar de ser. Mário Teodoro, economista, escritor, autor do livro A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, que vai ser lançado nesta quarta-feira, às 16h, na Faculdade de Economia da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Mário, parabéns pela obra, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que Bom agradeço dia aqui e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos. 8h47 agora. Você está ouvindo Isso é Bahia.